As motivações dos engenheiros para quererem a extinção da humanidade continuam sendo um dos mistérios mais fascinantes e assustadores do filme Prometheus de Ridley Scott. À medida que o filme avança, fica cada vez mais claro que a humanidade não só foi criada por esses seres enormes e quase divinos, como também foi marcada para ser destruída por eles. A ideia de que nossos criadores se voltaram contra nós está no centro do terror existencial desses prelúdios da saga Alien. Mas por quê? O que poderia levar os deuses a destruírem os próprios filhos? Para começar a entender isso, precisamos olhar o que o filme Prometheus e Alien Covenant revelam sobre os engenheiros. Eles são seres antigos e com tecnologia extremamente avançada, capazes de semear vida em planetas inteiros. Sua biotecnologia é tão sofisticada que parece mágica para nós, e sua influência se espalha por toda a galáxia. Na primeira cena do filme, vemos um engenheiro se sacrificando, deixando seu DNA se misturar com a biosfera de um planeta e assim gerar vida. Isso sugere que criar vida era o propósito deles, ou, pelo menos, uma de suas funções. Nesse contexto, a humanidade provavelmente não foi sua primeira criação, e talvez nem a mais importante. Nós fomos apenas um experimento, um entre muitos. Mas algo mudou. Em algum momento, os engenheiros decidiram que não merecíamos mais existir. Em Prometheus, a tripulação descobre que os engenheiros estavam prontos para lançar uma nave carregada com um líquido preto mortal, um patógeno mutagênico capaz de exterminar toda a vida humana. A carga estava preparada. A rota estava definida para a Terra. Só que uma contaminação repentina desse mesmo patógeno entre os próprios engenheiros impediu que a missão fosse lançada. A tripulação da nave Prometheus chega milhares de anos depois, sem saber que estão entrando, na verdade, em uma instalação de armas biológicas. E é aí que entra uma das implicações mais assustadoras do filme. Os engenheiros não estavam apenas decepcionados conosco. Eles estavam ativamente planejando nos apagar. Algumas pistas são sutis, mas outras são bem diretas. Os registros em hologramas e os murais mostram que os engenheiros veneravam o líquido preto. Eles o usavam não só para criar vida, mas também para destruí-la, refinando-o como uma arma capaz de mutar, remodelar ou erradicar espécies inteiras. De certo modo, o líquido preto era o equivalente divino deles para o julgamento, uma força implacável de transformação ou punição. Mas por que eles direcionariam essa arma contra nós, especificamente? Uma explicação pode estar na linha do tempo. O surto que matou os engenheiros em LV-223 aconteceu cerca de 2000 anos antes dos eventos do filme, coincidindo com um momento bem específico da história humana. Segundo Ridley Scott, em entrevistas, havia uma versão antiga do roteiro em que os engenheiros enviaram um deles para a Terra para guiar a humanidade. Um ser que pregava a paz e a iluminação. Mas a humanidade rejeitou esse mensageiro e o executou. Esse personagem, fortemente sugerido como uma figura semelhante a Cristo, representava nossa última chance de evolução moral. Quando o crucificamos, aquilo foi o ponto de ruptura. Os engenheiros nos viram como seres sem redenção e começaram a planejar nossa extinção. Embora essa ideia nunca tenha sido mostrada de forma explícita na versão final do filme, ela serve como pano de fundo poderoso e provocador para a história. Isso retrata os engenheiros não só como deuses irados, mas como criadores desiludidos, que um dia tiveram esperança de que a humanidade fosse à altura de sua imagem. Em vez disso, viram a gente mergulhar em guerras, corrupção e ganância. Nossa resposta ao presente da vida foi a violência, e por isso, deveríamos ser eliminados. Outra interpretação é mais científica. Talvez os engenheiros não fossem seres morais, mas apenas cientistas ou bioengenheiros brincando de ser deuses. A humanidade pode ter sido só uma fase entre muitas em uma longa cadeia de experimentos de criação de vida. Quando deixamos de servir a um propósito, ou pior, nos tornamos uma ameaça, fomos marcados para ser apagados. O líquido preto, então, seria apenas uma ferramenta para reciclar matéria biológica. Um jeito de limpar tudo e recomeçar.
Se pensarmos nos engenheiros como jardineiros cósmicos, a humanidade talvez tenha sido uma plantação que cresceu errado. E como qualquer experimento que deu errado, seria descartado. Existe também a possibilidade de que os engenheiros viram algo em nós que os assustou. À medida que a humanidade evoluía, começamos a desenvolver tecnologias muito rapidamente. Criamos inteligência artificial, viajamos para o espaço e começamos a fazer perguntas existenciais profundas. Perguntas que nos levaram até eles. E então nós chegamos lá. A chegada da tripulação da Prometheus em LV-223 confirmou seus piores medos. Os humanos não são apenas curiosos, são perigosamente ambiciosos. Nossa capacidade de replicar a tecnologia deles, nossa busca incessante por conhecimento e nossa natureza imprevisível podem ter alarmado os engenheiros. Eles talvez tenham percebido que, se não fossem cuidadosos, nós poderíamos nos tornar seus rivais, ou seus destruidores. Esse tema continua em Alien Covenant, onde vemos David, um androide criado por humanos, destruir o planeta natal dos engenheiros usando o mesmo líquido preto. Ele, uma criação de uma criação, destrói os criadores dos seus criadores. O ciclo da rebelião continua. O que começou com os engenheiros criando a humanidade termina com uma criação humana virando os poderes divinos contra os próprios deuses. Então, David se torna a perversão máxima do plano original dos engenheiros, uma prova de que o experimento deles realmente saiu dos trilhos. Ele é inteligente, frio, sem emoções e ambicioso, características que o tornam assustador, especialmente quando está em posse do poder de criar vida. Isso nos leva a uma conclusão perturbadora. Talvez os engenheiros não tenham agido por raiva ou crueldade, mas por medo. Medo do que eles haviam criado, medo do que nós estávamos nos tornando. Quando olhavam para a humanidade, viam o começo da própria queda. Assim como hoje olhamos para a inteligência artificial, como David olhou, e nos perguntamos: será que um dia ela pode nos destruir? Talvez os engenheiros tenham tentado apagar a humanidade como um tipo de ataque preventivo, um ato de autopreservação cósmica. A tragédia de Prometheus está na falha da comunicação. Os humanos que procuravam os engenheiros estavam motivados por curiosidade, por um desejo sincero de entender de onde viemos. Mas ao encontrá-los, não recebemos respostas. Só violência. O último engenheiro sobrevivente não fala, não explica nada. Ele simplesmente reage com ódio, fúria e força letal. E esse silêncio nos deixa com mais perguntas do que respostas. Será que fomos mesmo um erro? Será que éramos só uma ameaça? Ou será que decepcionamos seres que um dia nos amaram? No fim, a decisão dos engenheiros de exterminar a humanidade reflete um dos temas mais antigos da mitologia: a ira dos deuses. Seja por decepção, medo ou cálculo frio, os criadores se voltaram contra a sua criação. E conforme a saga dos prelúdios de Alien continua, fica claro que a humanidade também poderá enfrentar esse mesmo dilema, quando nossas próprias criações começarem a evoluir além de nós. E se você chegou até aqui, obrigado por assistir e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E você, acha que o filme Prometheus foi bom?